Oi, gente! Você acabou de ler quais são as principais características do Renascimento. Mas se ficou alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Então vamos fazer uma revisão bem rápida. A primeira característica é o classicismo. Homens e mulheres do Renascimento valorizavam muito a cultura clássica, a cultura da Grécia e a cultura do antigo Império Romano. Então a ideia desses homens e mulheres era justamente conhecer quais eram os artistas, os filósofos, os autores, os pensadores da cultura grega e romana, para através desse conhecimento eles poderem buscar inspirações para fazer a cultura do Renascimento. A própria ideia de Renascimento é justamente essa, um resgate dessa cultura antiga para que ela servisse de modelo para uma cultura nova e diferente da cultura medieval. Para que isso acontecesse, era necessário que os modernos tivessem um conhecimento grande das línguas clássicas, o grego e o latim, a língua do Império Romano, para que eles pudessem ler os textos desses pensadores antigos na língua original. A segunda característica é o antropocentrismo. Olha só a etimologia dessa palavra. Antropo significa ser humano. Centrismo significa centro. Ser humano no centro. É uma subversão da lógica antiga, da lógica, aliás, medieval, né, pessoal? Que era a lógica do teocentrismo. Deus no centro. Deus era o centro da cultura. Deus estava como a origem de tudo aquilo que acontecia no mundo medieval. No Renascimento, não. A preocupação é com o ser humano. O ser humano deve ser estudado. O corpo do ser humano, o pensamento do ser humano, a convivência do ser humano na comunidade, né, a questão da política. Então, tudo aquilo que interessa ao ser humano precisa ser estudado. Precisa estar no centro das preocupações da arte, da filosofia, da ciência. Tá? Terceira característica, racionalismo. Uso da razão, uso do pensamento racional. O racionalismo vai ser o oposto da fé. Na Idade Média, a fé era muito importante, porque a igreja controlava o pensamento e a cultura. Então, ou você acreditava em algo, ou você morria na fogueira. Agora, não. A fé, por si só, não vai dar respaldo para que uma coisa seja verdadeira. É necessário que a gente conheça as coisas do mundo, da natureza, através do pensamento racional. Tá? Quarta característica, o individualismo. Qual é a ideia? O individualismo é a crença de que o indivíduo, o sujeito, é responsável pela sua própria história, é responsável pelo seu próprio destino. Então, a ação individual é muito valorizada. Isso também é diferente da lógica medieval. Na Idade Média, as pessoas pensavam que a vida delas era daquele jeito por causa de Deus. Ah, por que eu nasci camponês? Por que eu sou uma pessoa pobre? Porque Deus quis, e ponto final. Agora não. A gente começa a ter a ideia do individualismo, da ação individual, do mérito, da pessoa que, por meio dos seus próprios esforços, pode conquistar um lugar melhor na sociedade, pode ser protagonista da sua própria vida. Tá? Quinta característica, naturalismo. Uma preocupação muito grande com o estudo da natureza. Então, os renascentistas vão sempre tentar retratar a natureza de uma forma mais realista. Como vocês podem ver aqui nesse próprio desenho que eu coloquei aqui no canto esquerdo da tela. Nós temos ali um feto, né, um bebezinho ainda no ventre da mãe, sendo representado aí de uma maneira bastante realista, né? Então, a natureza precisa ser representada de uma maneira fiel. Então, existe sempre essa preocupação em retratar a natureza, seja o corpo humano, né? Seja a natureza humana, como também as árvores, plantas, relevo e etc. Tá? Próxima característica, o humanismo. Então, tudo aquilo que interessa ao ser humano vai ser estudado pelo Renascimento. Então, o corpo humano é importante, tem a ver com o ser humano, mas também a mente humana. Vocês leram uma obra no ano passado que tinha uma característica muito forte do humanismo, que foi Hamlet. A obra de Shakespeare, né, o grande dramaturgo britânico William Shakespeare, é um grande humanista, porque ele tentava, por meio
das suas obras, da sua dramaturgia, das suas peças teatrais, entender o comportamento humano, entender a mente humana, como o ser humano toma decisões, quais são os sentimentos que perturbam o ser humano num processo de escolha de alguma ação, de alguma decisão. Então, tudo aquilo que interessa ao ser humano vai ser estudado. E aí, para a gente finalizar, a última característica que eu não coloquei no texto, mas que eu acho que é importante que você saiba, é o otimismo. No Renascimento, esses pensadores, esses cientistas eram muito otimistas. Acreditavam que a razão ia libertar o ser humano de um passado sombrio, que era o passado da Idade Média, da Idade das Trevas, e que através do conhecimento, através da ciência, através das invenções, o mundo seria melhor. Então eles pensam que a razão pode levar o ser humano para um estágio superior de vida. Então eles são extremamente otimistas. A dica que eu dou para você lembrar de todas essas características do Renascimento é que você sempre, sempre, sempre faça suas provas e atividades com carinho, tá? Carinho, gente. Carinho é importantíssimo. Tá aí, ó. Se você lembrar que as iniciais, as principais características do Renascimento formam a palavra carinho, você vai conseguir se dar bem nas atividades, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, muito carinho para vocês e até a próxima.